Olá, galera! Mais um vídeo para vocês de porcentagem. Esse será o último vídeo de porcentagem dessa série, né, que eu fiz com vocês, que é uma bateria de exercícios. E essas são as questões 9 e 10. Vamos lá. Questão 9. Qual é a porcentagem de um todo a qual a fração 7/20 corresponde? Então, ele quer saber que porcentagem equivale a essa fração, correto? Temos as alternativas aqui. Vamos lá para a resolução. Bom, é simples. O que eu devo saber? O que eu devo saber? Primeiro, eu vou dividir 7 por 20. E depois eu vou multiplicar para transformar em porcentagem. Então, 7 por 20 vezes 100. Aqui eu posso fazer uma simplificação, né? E eu vou usar o número 20. 20 dividido para 20 dá 1. 100 dividido para 20 dá 5. Então, 1 aqui não vai fazer diferença. 5 vezes 7, 35%. Correto? Uma questão bem simples. Bom, galera, essa foi a forma mais simples que eu tive para apresentar para vocês. Mas vocês também podem fazer como se fosse uma regrinha de 3. Ficaria assim. O inteiro disso daqui seria o quê? 20 dividido para 20, né? 20 dividido para 20 é 100%. 7 por 20 seria x. Aí você ia fazer a regrinha de 3. Mas, gente, na hora da prova, a gente precisa ter agilidade. Então, esse é o método mais fácil. Você já encontra o valor em porcentagem, tá bom? Então, a resposta seria D, tá, gente? Todas essas questões que eu peguei de porcentagem foram de concurso, tá, galera? Vamos para a questão 10. Em um concurso público, os candidatos realizaram 2 provas, em que a primeira valeu 80 pontos e a segunda 120 pontos. Foram considerados aprovados candidatos que, na primeira prova, obtiveram um mínimo de 50% dos pontos. Na segunda, obtiveram um mínimo de 60% dos pontos. E que tiveram pontuação superior a 70% do total dos pontos das provas. Considerando que 4 amigos realizaram esse concurso, obtendo as seguintes pontuações. O amigo número 1 teve na primeira prova 50, na segunda 75. O segundo amigo 80 e 70. O terceiro 60 e 75. O quarto 55 e 90. A ele das alternativas. O candidato aprovado foi. Então, vamos lá. A primeira prova eram 80 pontos, 80 questões e tinham que ser acertadas 50%. Então, vamos lá. 50% de 80, 40. O outro critério, na segunda prova, eram 120 questões e teria que acertar 60%. Então, como é que a gente conta 60% de 120? A gente vai multiplicar 120 vezes 60%. Então, eu tenho o quê? 120 vezes 60% dividido por 100. Só tirei a porcentagem aqui, né? Então, vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Eu corto o zerinho aqui com o zerinho aqui. Vai dar por 2, né? 2, que vai dar 3. Aí eu simplifico por 2 aqui, o 10, que vai sobrar, e vai dar 5. Aí aqui sobrou 5. Eu consigo simplificar o 120 por 5, que vai dar 24, e o 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, eu vou ter só 3 e 24. 24 vezes 3, 72. Então, 60% de 120 é 70
102. Então, no caso, para ele, os critérios para ele ser aprovado, na primeira prova ele tem que acertar 40 questões e na segunda prova 72 questões. E tem mais o último critério, né? O último critério é qual? É ele acertar 70% do total de pontos. Então, se a primeira prova é 80, mais a segunda prova 120, eu tenho 200 questões no total. E ele tem que acertar 70% como critério também. Então, é 70 dividido por 100 vezes 200. Eu corto zerinho, sobrou 2. 2 vezes 70, 140. Então, além de ele ter que ter 40 ou 72, ele ainda tem que ter o critério de 140 pontos no total. Então, vamos analisar aqui. O A ele foi aprovado na primeira, né? Ele tirou mais de 40 pontos. E na segunda também. Vamos ver. Isso, 72. E no total, 50 mais 75 dá 125, correto? Então, na terceira situação, que é o total, ele não foi aprovado, porque ele ficou abaixo de 140. Vamos ver o segundo amigo. 80 na primeira prova, correto. 70 na segunda prova. Ele já foi eliminado, porque na segunda ele não poderia tirar menos de 72, correto? E ele obedeceu, então não faz sentido, mesmo se ele obedeça à última, né? Que aqui no caso deu 150, né? Vamos ver o A3. 60 obedeceu a primeira regra, 75 obedeceu a segunda regra, e o total 135 não obedeceu a terceira regra, que no caso seria 140. O amigo 4 é o que nos resta. Obedeceu a primeira regra? Obedeceu, fez mais de 40 na primeira prova, fez mais de 72 na segunda prova, e no total 190 mais 55 dá 145, obedeceu a terceira regra. Então, o candidato aprovado foi o amigo 4. Então, no caso, a resposta da questão seria a letra D. Beleza, galera? Então, agradeço, muito obrigada, 1000 beijos.